seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio, o podcast onde você se mantém bem informado sobre as ações aqui do município, ações da gestão, dos cidadãos, tudo que gera em torno aqui de tantos projetos bacanas que nós acompanhamos aqui no município de Sombrio. E hoje a gente trata sobre um assunto bem importante que é o tabagismo. Então agora no primeiro bloco, hoje no geral a gente vai falar sobre saúde, mas agora no primeiro bloco a gente recebe a doutora Victoria Canizares para a gente conversar um pouco sobre esse projeto que iniciou, tá sendo dado esse segmento agora neste mês. Por isso, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Muito bem. Doutora, a gente teve aí o reinício desse projeto, né? O andamento desse projeto do grupo de tabagismo, grupo de combate ao tabagismo, a gente pode dizer, né? Explica pra gente um pouco do que é essa ideia. Então, faço parte da Rede Municipal de Saúde desde 2014. Desde 2017, a organização do Grupo de Tabagismo Municipal, em coordenação com as diferentes secretarias no seu momento anual, quem faz essa coordenação sou eu. Então, normalmente o projeto do tabagismo a gente começou em Sombrio talvez muito tempo atrás, outros médicos participaram, outros psicólogos, mas agora a gente retomou esse nosso primeiro grupo pós-pandemia. Estamos com dificuldades para suministro dos materiais de medicações, das cartilhas, em tentar coordenar o horário com o pessoal. Sim. Mas assim, da onde que vem tudo? Como tu falou, realmente para erradicar ou para diminuir tanto a incidência dos casos novos e a mortalidade dos pacientes já tabagistas. É um projeto do Ministério da Saúde, vem desde 1980. Sim. Ele vem associado ao INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Aí eles que criaram esse programa contra o tabagismo, já foi testado, e é hoje o que mais dá eficácia frente aos pacientes que iniciam nessa fase de decisão de abandonar o tabagismo. E é uma decisão difícil, né, doutora? Você deve acompanhar diferentes casos. De que forma que esse trabalho em grupo pode auxiliar? Porque tudo que é difícil para a nossa saúde, às vezes a pessoa quer fazer mais no silêncio, mais sozinha, né? Então, talvez esse grupo, de que forma que ele pode ajudar? O bom do grupo é o quê? Porque cada um tem uma experiência diferente. Com certeza o programa, depois vou dar uma explicadinha como funciona o cadastramento do paciente e tudo. Mas o importante de tudo é ele saber que ele quer entrar nessa fase. Uma vez que ele entra nessa fase, nós fazemos umas avaliações, nós temos um teste específico que vem no programa do tabagismo, que é um método para a gente poder classificar o grau de exposição à nicotina que ele tem, porque pergunta quantos cigarros ele fuma por dia, se ele já acorda nos primeiros 5 minutos, se ele já está fumando, e cada um tem uma pontuação, sabe? Então a gente precisa classificar, porque hoje em dia pode ser assim, eu quero parar de fumar, mas eu também preciso que você esteja numa fase da sua vida que esteja preparado para o que vem. Porque hoje, quando tu fala para um tabagista, vamos conversar, falar para tirar o cigarro, tu está tirando o melhor amigo de conversa. Sim. O melhor amigo nos seus momentos de solidão. Tu está tirando aquele parceiro na sua hora vaga de trabalho, sabe? Então é quase como tirar um membro, né? Porque a pessoa já está tão acostumada a lidar com aquilo, quando né? Tu vai ver muito dessas pessoas começaram 12, 15, 17 anos. Falo com eles hoje em dia muito sobre isso, quando tu vai ver lá na década dos 80, como eram os comerciais. Era a mulher em cima do carro, fumando, homem fumando, porque era bonito, sim. Era maravilhoso. Era uma coisa elegante, era moda, né? Claro que sim. Então, quando começaram a se aumentar os riscos da saúde, as incidências das doenças pulmonares, cardiorrespiratórias, de laringe, tudo que traz consigo o tabagismo, é que começaram a criar programas contra o tabaco, o programa de prevenção, tem o Dia Mundial contra o Tabagismo, que é o 31 de março, então, e por aí vai. Sim. Sabe? Então, são questões que a própria política de saúde tenta aprimorar todo ano, porque todo ano parece uma coisa. Hoje temos o VAP,
Sim. Então, e cada vez vai acontecer uma coisa. Eu falo para as pessoas, daqui a pouco a gente vai ter um chip. Sim. Agora é um chip e já tu tá fumando. Sim. Sabe? Porque as coisas vão se modernizando e nós também temos que acompanhar. Sim, apesar de as medicações, tudo que se é utilizado para facilitar esse processo de parar de fumar, ao passo que isso acontece, surgem novas formas de fumar, né? Como são os pendrives, os vapers hoje. Mas, doutora, como é que funciona, então, o início desse processo, né? Às vezes alguém que está nos acompanhando também, ou conhece alguém, né? Um familiar, um amigo, que gostaria de indicar o grupo. Como é que funciona esse início? Com quem que tem que ir conversar? Então, hoje aqui no município de Sombrio, os pacientes têm a opção, por meio das suas agentes comunitárias de saúde, de fornecer um nome para fazer esse cadastro no bairro. Uhum. Temos a outra opção de ter muito paciente que se atende na saúde mental, que também pode fazer esse cadastro no CAPS. Tem paciente que faz o cadastro no central. O importante é se aproximar na unidade de saúde e eles deixar seu nome. Nós temos um cadastro, a gente registra o nome do paciente, porque depois desse cadastro, a gente faz a chamativa. Tu pode ter a vontade, Sofia, de querer parar de fumar, mas talvez tu esteja numa situação pessoal que não é o momento. O que seria essa situação? Normalmente a gente se enfrenta a muitas patologias de saúde mental. Temos pessoal passando por um momento de luto, que o momento que o cigarro está ali ajudando, porque ele ajudou há muitos anos a enfrentar essas situações, que não seria o correto, mas foi o método que ele teve. E que se nesse momento eu vou tirar esse cigarro, eu não vou permitir que ele passe a sua fase normal de luto. Tem pacientes com transtornos esquizofrênicos, tem pacientes com transtornos depressivos, tem pacientes que estão passando por situações pessoais, que em vez de eu deixar eles passar e resolver, e eu começar a mexer no cigarro, vai alterar mais o sistema nervoso, Sim. vai ficar mais ansioso e vai piorar. Então a gente faz o teste, a gente utiliza esse teste de Ferguson. Ele é um teste que é para avaliar como está a sua saúde mental, como está o seu grau de contato com a nicotina, como estão as suas relações pessoais. E o próprio interesse por parar, porque é uma força de vontade grande, né, que precisa. Então, normalmente hoje nós centramos, para iniciar esse primeiro grupo, como estávamos desde 2019 sem nenhum grupo pós-pandemia, nós centralizamos hoje tudo no CAPS. Nós pedimos o auxílio da nossa enfermeira coordenadora, Claudinha. Ela que fez o chamado desses pacientes que estavam já no listado, no serviço social, nos postos de saúde, e chamamos para eles fazer esse teste. Esse teste chegou até minhas mãos, daí eu faço uma pré-classificação. Por quê? Porque daí, por exemplo, eu conto hoje com adesivo, que vem tudo, o material vem pelo Ministério da Saúde, o município é cadastrado, o material chega a cada 3 meses, mas eu preciso alimentar esse sistema que o paciente está administrando, que está participando nas palestras, tudo certinho. E daí, quando vem essas questões do material tudo, por exemplo, quando eu vou ver o paciente, a importância dessa pré-classificação é o quê? Porque vamos pensar que eu tenho um paciente que toma 7 medicações. O que vai me fazer uma mais nesse momento? Sim. Eu preciso estabilizar ele na sua saúde mental, no momento que eu consiga pelo menos utilizar um adesivo, que ele vai parar para fazer a redução. E o interessante do grupo é que ele é multiprofissionais, né? Então são alguns profissionais que fazem parte disso, não é apenas uma pessoa ali avaliando, porque interferem em diferentes áreas, né? Assim, quando a gente fala multiprofissional, é porque é multiprofissional. Todo mundo aporta um grãozinho de areia para o benefício e para eles passar por esse processo. Hoje, o nosso município tem essa equipe que é composta por médico, por enfermeiro. Nós associamos terapeuta, temos o psicólogo, assistente social, nós temos a fonoaudiólogo, dentista, nutricionista, farmacêutico. Então, quando a gente inicia o grupo, vem toda a equipe, é apresentada, cada um vai fazer parte, porque nosso projeto, o projeto do tabagismo, ele vem com umas cartilhas. Normalmente os encontros começam por um encontro semanal, são 4 encontros no primeiro mês,
Depois a gente passa a encontros a cada 15 dias, depois passa a semestral. O ideal é que a gente acompanhe essa pessoa pelo período de um ano. Por quê? Porque durante a fase do uso dos adesivos, eu preciso ir explicando, capaz que ele deu uma reação, daí eu posso associar ao chiclete. A gente precisa... Meu objetivo não é que eles larguem o cigarro utilizando adesivo só. Sim. E que fique no adesivo. Meu objetivo é que eles cheguem a um momento que depois consigamos fazer esse desmame e tirar. Mas nesse processo, né? Talvez apareceu algum probleminha de saúde bucal, eu conto com minha dentista, que a gente entra em contato. Nosso projeto é tão legal, Sofia, que a gente tem um presente sempre para eles. A gente fala assim, onde nós contamos com nossa dentista ali do posto central, que é a Raquel, e ela sempre fala, gente, eu tenho um presente para vocês. Porque quando a gente fala do projeto do tabagismo, a gente sempre fala para eles, o primeiro dia, vocês têm que plantear um dia D. O que seria esse dia D? É o dia que você vai decidir a parar de fumar. Na cartilha número 1, que é nosso primeiro encontro, eles levam, eles respondem as questões, o que lhes motivou, quem que motivou para eles fazer isso. E nesse momento, essa cartilha fala muito sobre as diferentes formas de parar de fumar. Eles podem fazer abrupto, parei e eu me viro. Eles podem fazer redução, eles podem fazer contagem, colocar horário no cigarro, hoje vou fumar o das 6 e próximo até as 3, e tem vários métodos. E então eles têm que ter esse dia D, porque a função do grupo é que até a semana 2, 3, eles não utilizem nada. Por quê? Porque nós precisamos que eles comecem a tomar a decisão por si. Certo. E esse dia D, o presente é isso. A nossa dentista fala, esse é o dia que tu quer começar a parar de fumar, então para que tudo dê certo, tu manda o nome, nós temos um grupo de WhatsApp, o nome que nós agendamos, fazem a super higiene bucal, sai lindo, maravilhoso, e começamos de zero. Boca nova para uma nova etapa, assim. Não, é maravilhoso, assim, é uma coisa gratificante. Essa é a primeira vez em Sombrio que nós fazemos o grupo noturno. Tem dado bom acolhimento, sabe? Porque temos mais de 50 pessoas na fila, pela quantia de anos que ficamos sem fazer, mas pelo transtorno, tudo que trouxe a pandemia, até ajeitar, até voltar e cadastrar, porque a gente tem que se cadastrar para o governo federal mandar para nossa central de atendimento material, que é nossa regional em Araranguá, tá entendendo? Então, tudo um processo. Muitas pessoas falam, eu quero entrar porque eu sei que vocês... Gente, o medicamento vem a cada 3 meses. Se não cadastrar e não fizer certinho, eu não vou receber. Perfeito. Não me adianta iniciar um processo assim. Sempre especificar aos pacientes se eles vão participar de todos. Com certeza acontecem improvisos, mas a função do grupo já é perguntar do horário durante o teste. Qual é o melhor horário para ti? Então, por primeira vez nós fizemos isso e tentamos fazer noturno para dar mais acolhimento. Todo mundo trabalha, complicava. Fica mais fácil para todos. Conseguimos que os profissionais da saúde, cada cartilha fala sobre um dos aspectos referenciados ao tabagismo. Então, ontem foi a nossa fonoaudióloga Francine, daí ela explica sobre o câncer de laringe, explica sobre a formação das cordas vocais, explica sobre a laringe eletrônica dos pacientes que têm câncer de tráquea. Sim. Muitos deles nunca tinham visto. Por quê? Porque tudo associa ao tabagismo só ao pulmão. Só vai estragar o pulmão. Não, gente, nós temos a estrutura desde o momento que tu respira até a ponta do pé que vão se afetar. Então, é uma coisa muito gratificante. Eu gosto bastante dos grupos. E deve ser bacana ir acompanhando esse processo, essa evolução, né? Porque é com certeza um processo bem complicado, mas é dando certo, muito revigorante, assim, né? Conseguir se livrar de uma coisa que se passou a vida inteira, mas bacana que, às vezes, como a informação é importante, né, doutora? Às vezes a gente olha lá, grupo de tabagismo de Sombrio, imagina que é somente um grupo de troca de experiências, de conversa, e não sabe toda a estrutura que esse grupo oferece, né? Então, ali os diferentes profissionais que vão acompanhar, e a questão dos medicamentos, né? O que a gente... Tu trouxeste aqui pra gente alguns exemplos, gostaria que tu explicasse um pouquinho a diferença deles, o que esse paciente vai poder contar. Então, o que acontece? Quando a gente inicia a questão do tabagismo, a gente fala muito a dependência que eles têm da nicotina. E com isso a gente começa a demonstrar para eles também a força do hábito. Sim. Porque nós, no processo do grupo, nós hoje estamos já contamos nos outros grupos com auriculoterapia. E ele vai estimular especificamente os pontos da ansiedade, da vontade de fumar, tudo.
O programa de prevenção para o tabagismo, ele conta com esses três auxílios farmacológicos. Nós temos o adesivo de nicotina, ele vem em 3 doses, ele vem de 7, 14 e 21 miligramas, seria esse ali. Certo. Nós contamos com o chiclete, tá, de 2 miligramas, e nós contamos com o cloridato de bupropiona. Esse seria o kit que vem para o paciente, mas quer dizer que todo mundo vai utilizar? Não, para isso é o teste. Certo. Porque o teste tem de 0 a 3, dependência de nicotina é baixa, de 8 a 10 já é muito elevada, e o que vai ajudar a gente a calcular o adesivo. O adesivo, se tu quiser abrir, pode abrir, não tem problema nenhum, ele vem 7 adesivos. O paciente vai utilizar todos os dias um adesivo, a gente especifica em que zonas eles vão aplicar. O ideal é que aplique em uma zona plana, que você não tenha muito contato de fricção de roupa, de algum material de trabalho, jalecos, coisas assim. Então a gente pede para colocar na parte posterior das costas e todo dia essa pessoa vai trocar seu adesivo. Então, nós fazemos o cálculo. Por quê? Porque se a dependência da nicotina ali vai fazer uma liberação de nicotina por dia. Certo. E muitos deles falam que às vezes pegam o cigarro porque o hábito da rotina, mas não tem vontade de fumar. Olha só que bacana. Nós né? contamos com o auxílio do chiclete, porque corremos o risco também de algum paciente fazer alergia de pele, que pode acontecer também, e que não possa utilizar. Já tivemos pacientes que não conseguiram utilizar. E eles fazem o uso do chiclete, se auxilia. Uma balinha de chiclete equivale mais ou menos entre 8 e 10 cigarros fumados por dia. Que o chiclete, assim, ajuda também essa questão do hábito, porque tu estás ali mascando, fazendo alguma coisa, gosto né? da nicotina, mas ainda assim, muitos pelo hábito da rotina, de ter aquilo que, o café da tarde junto com o cigarro, vão sentar. Sim. E já tem o gosto, já para. Então, eles vão mudando esse hábito. Com o tempo, a gente vai diminuindo. Nos casos dos pacientes que já iniciaram um adesivo, chiclete, e que dali já pararam de fumar por 2, 3 semanas e começaram já com aquela ansiedade que gente começa a comer. Porque eles falam, eu não quero parar de fumar porque eu vou engordar. Sim. Mas eles não é que engordem porque de vontade de comer, é porque como mudou o paladar deles, parou de ser queimado todo dia, as papilas gustativas começam a florescer, sabe? Eu falei, como uma primavera na tua boca. Tu começa a sentir o cheiro diferente, o gosto diferente, que você vai dizer pra mulher ou pro marido, nossa, que comida gostosa. Gente, é a mesma comida que te prepara todo dia, sabe? E aí é onde nós auxiliamos da medicação pra ajudar nesses transtornos de ansiedade. Por isso que eu te falo que tem doenças de saúde mental, que hoje em dia, doenças cardiovasculares, que se eu colocar um adesivo, isso vou piorar. Então, tem condições, cada paciente é avaliado individualmente para fazer parte do grupo. Não é só colocar um nome, vamos lá entrar e vamos fazer volume, não. É um grupo que é para beneficiar. Nosso objetivo não vai ser só entre utilizar adesivo e não. É te ajudar nesse processo. E com vontade de aproveitar tudo que o grupo vai oferecer, né, doutora? E a questão, assim, da saúde, né? Porque às vezes parece, mas quem fuma está prejudicando a si mesmo. Mas a prevenção, o quanto antes parar, antes a gente vai reduzir os possíveis danos que vão aparecer aí. Importante que a gente fala muito na área da saúde, e você vai saber dizer muito mais que eu digo pelas entrevistas, né? O quão importante é o trabalho de prevenção. Né? A gente pensa na saúde como uma coisa. Esses dias ainda esteve o Dr. Carlos aqui e ele falou, a gente pensa na saúde só depois que tá doente, só depois que tem que medicar. Assim. Mas a questão da prevenção é saúde também, né? É aquele paciente que uma hora vai precisaria de um serviço aqui da Unidade Básica de Saúde de Sombrio, que talvez não vai mais precisar porque parou de fumar há tempo, né? Porque o quanto antes teve essa atitude. Não, e a gente não pensa só na pessoa. Quando tu vai ver um dia, se que vocês quiserem, vão ser bem-vindos sempre. A maioria dos pacientes não vem só motivação própria, porque sempre tem um familiar pedindo para eles. Vamos lá. E tu não... Porque às vezes não é só pela saúde própria, claro, é as pessoas que tem no redor, né? Então, tem histórias, assim, eu tenho, no meu primeiro grupo, eu peguei um paciente tabagista, primeira vez que tentava fumar, fumava 40 cigarros por dia, 2 cartelas, ele falou, é hoje que eu vou parar de fumar. Até hoje, ele não fuma mais, eu levo comigo, seu Enor, se estiver escutando, nossa, ele vai comigo nos grupos e ele fala, é possível.
Com certeza, talvez estava passando por um momento na sua esposa é tabagista, até hoje, entrou no grupo com ele e não conseguiu, mas talvez não era o momento dela, entendeu? E ele permaneceu, assim. E não conseguiu, o importante é tentar de novo, né? É seguir ali naquela vontade, ontem né? Mesmo no grupo aconteceu também um caso que eu falei assim, a pessoa manifestou talvez não estar em condições, porque começaram a aparecer problemas familiares. Eu falei assim, tu não vai dar continuidade no grupo, ok, mas continua vindo. Tua presença é importante, porque tu vai ir escutando. Tu não sabe se no meio desse caminho vai lá que teus problemas se resolvam. Porque a dinâmica do grupo, eles sempre são participativos. Uma vez que é iniciado o grupo, não entra nenhum paciente depois. Porque desde o primeiro dia que é fornecida a cartilha, que é conversado com o psicólogo, que é feita a terapia, que cada encontro é um mais importante que o outro, sabe? Nenhum fica para trás. Então, quando eu coloco uma pessoa no meio desse processo, ele já me perdeu lá. As histórias de câncer de laringe, ele me perdeu lá, higiene bucal. Então, não. É iniciado e confirmado com o paciente. Então, iniciou, terminou o grupo, iniciamos o próximo. No meio do caminho, a pessoa pode sair, mas no meio do caminho não tem ninguém para entrar. Ele dura 1 ano, certo? O programa dura... O processo contra o tabagismo dura 1 ano. Mas os primeiros encontros são 4 encontros semanais, depois passa quinzenais no seguinte mês, depois passa a cada 20 dias, depois passa mensal, até manter 1 ano. Certo. Muitos deles, vou te dizer, não fiquei com nenhum paciente mais de 4 meses. E pararam e foram. Olha, que bacana. Mas esse processo da inscrição, ele pode acontecer a qualquer momento, né? Pode. Você citaste ali alguns profissionais em que os municípios podem buscar, né? Mas vai começar outro grupo, agora começou um novo recentemente, dia 22 foi, né? Começou. Mas vai demorar um pouco. Nossos encontros são toda terça-feira, às 7 horas da noite. Certo. Mas vai demorar um pouco para começar o grupo, mas eu já posso ir lá e botar o meu nome, né? Pode deixar lá o nome, que já é feito um textinho e fica lá na lista de espera. Uhum. Ainda eu vou entrar em contato, vou chamar, e daí a gente vai conversar pelo que eu te expliquei, porque talvez você esteja em uso de múltiplas medicações, você esteja esperando um cateterismo, e que esse momento, com certeza, se parar de fumar pro cateterismo seria fantástico, mas se eu deixar ela mais ansiosa, mais preocupada, não sei coisa, me larga as medicações, porque o paciente, nós somos muito instáveis, hoje estamos bem, amanhã somos outro tipo de pessoa, sabe? Mas é muito isso, então vai ter seu atendimento individual, eles têm, a gente conversa, precisar no meio do processo psicólogo, nós temos nossa psicóloga no grupo, então contamos com uma rede ampla, com equipes todos, e minha equipe eu arrasto eles para onde for, assim, eu falo, adoro a equipe de trabalho que eu tenho, assim. E bacana que já tem essa organização, doutora, porque vamos supor que, né, todo esse serviço oferecido gratuitamente, né, vamos supor que alguém fosse buscar fazer isso de forma particular, isso é até complicado, né? Porque buscar separadamente esses profissionais e sai caro. Então, olha que importante o município oferecer isso de forma gratuita, né? Hoje nós estamos falando com os agentes comunitários sobre o kit. O kit, se você fosse comprar na farmácia particular, não sai menos de R$300. Olha só. E isso é por semana, porque o adesivo é por semana. O comprimido, tudo bem, ele vem a caixa de 30 a 60. Mas o adesivo é semanal. E já a caixinha vem com 7, para quê? Porque ele tem que voltar nos próximos 7 dias. Não liberamos para eles, toma e vai. Não, porque queremos que ele tenha continuidade para saber como está. Cada cartilha vai fazer perguntas, nós vamos discutir. Cada um vai contar a sua história. Nós temos paciente que ela entrou no grupo, por quê? Porque ela tem um filho que não deixa, que a neta vai visitar a mãe, fica abraçando a mãe. Ela falou, doutor, você pode acreditar que meu filho não deixa? Mas você tem razão, porque eu tô fedendo o dia inteiro. Sim. Então eu vou parar de fumar porque eu quero voltar a abraçar minha filha. Só eu, se abraçar, é só quando eu tomo banho abraçar, porque depois eu tenho que ir lá fumar. Sim. Então são histórias de vida, são coisas que, querendo ou não, a gente não fala só de um câncer de pulmão, a gente fala de relações pessoais, de estilo de vida, sabe? Então cada um tem uma historinha bem particular. E doutora, uma dúvida que me surgiu agora que pode ser interessante. Idade, existe uma idade mínima? Porque a gente sabe de muitas pessoas que começam a fumar antes mesmo da maioridade. Não,
o grupo é aberto para todas as cidades. Olha só, e quanto antes começar, né? Às vezes alguém que não completou nem 18 anos e já é O fumante. programa de prevenção para o tabagismo, ele tem vários estudos. Tem estudo escolar, tem o estudo escolar universitário e laboral. O programa é para todos os pacientes tabagistas. E esse teste que eu te expliquei, o que vai classificar se vai utilizar, talvez só o chiclete vai ajudar ele, sabe? E é isso, a avaliação individual que vai determinar como mais qualquer idade é bem-vindo. Com certeza, hoje a procura é ainda adulto maior, sabe? Sim. Que já está naquela fase que está apertando, Sim. que está começando a sentir dor, que está ficando ofegante, que está ficando rouco, que a tosse. Entendeu? Ainda o pessoal jovem não nos procura para isso. Sim. E já tá, o mais velho já tá sentindo mais os sintomas, né? Sim. Mas que bacana todas essas informações. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Já fica então tudo bem esclarecido. Quem precisar buscar o grupo ou conhecer alguém que precisa, né? Que pode surtir essa vontade, deixar lá o seu nome, fazer essa inscrição. Então, tudo bem esclarecidinho aqui. Doutora, eu costumo terminar sempre os nossos blocos aqui com os convidados, deixando uma mensagem final que remeta aí algo inspirador sobre o assunto que a gente comentou, né? E você que deve conhecer muitos casos de pessoas que venceram o tabagismo, né? Que conseguiram se livrar disso, com certeza idosos, pessoas mais novas. Queria que você deixasse uma mensagem final de incentivo para quem está ali na pontinha. Eu quero parar de fumar, mas ainda não tenho essa coragem. O que você diria? Então, sempre falo para os meus pacientes que o importante de tudo isso é só dar o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, para qualquer situação, você não sabe o que vai acontecer para frente. Mas uma vez que você deu, então isso quer dizer que você está preparado. Então, eu falo para todos os meus pacientes, no paciente que queiram ser paciente do tabagismo, que são bem-vindos, que quero que você se sinta plenamente para fazer parte, que você pode ir na sua unidade de saúde, deixar seu nome, seus dados, tudo certinho no seu cadastro da sua unidade de saúde, que com certeza vai ser chamado para os próximos grupos. E que já só com dar o nome, você já está dando o primeiro passo. Então, vocês vão sair das suas casas, vão achar seus agentes comunitários, vocês vão dar esse primeiro passo. O restante deixa por conta do nosso grupo, que nós vamos estar lá para ajudar eles. Muito bom. Olha aí, a equipe para ajudar tem, né, doutora? Tem, né? É só ter a coragem, vamos firme. Obrigada, doutora, pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. A gente encerra esse bloco por aqui. Daqui a pouquinho nós recebemos o Rafael, nosso novo secretário de saúde aqui do município de Sombrio. A gente já volta. Estamos de volta, então, com o nosso podcast Muito Mais Sombrio, com a apresentação de Sofia Dessuy e operação técnica de Dedê Magnus. E agora a gente recebe, então, ainda falando de saúde, recebemos o nosso novo secretário de volta à casa, o Rafael, que está aqui conosco hoje para a gente bater um papo, né, Rafa? Seja bem-vindo, sobre a nossa pasta da saúde, pasta que você conhece muito bem e agora retorna, então, a estar coordenando toda essa equipe. Oi, Sofia. Então, é um prazer, né, estar aqui para nós conversarmos um pouco, né, sobre saúde e também, né, o meu retorno à secretaria, né? Eu estive à frente da secretaria, né, no ano de 2021, né, a pedido da prefeita, por motivos de ser da área da saúde, né, e fui lá. A gente, durante a pandemia, né, conseguimos, né, desenvolver um bom trabalho, e também a pandemia trouxe muitos desafios, né? Mas gostaríamos de dar um retorno também para a população, né? Afinal de contas, o grupo do PL, eu gosto sempre de mencionar que a gente gostaria de exercer a vereança. Exercemos a vereança, cumprimos o nosso papel, e agora retorno, né, à Secretaria Municipal de Saúde novamente, né? Para a gente continuar o trabalho que a gente iniciou em 2021. Né? Eu gosto bastante de reforçar
que não existe nenhuma desconstrução e sim uma construção, né? Uma continuidade, né, do trabalho que a gente iniciou lá em 2021 e estamos ali na secretaria, né, à disposição da população para que a gente consiga atender da melhor maneira, né, no quesito saúde a população aqui do nosso município. Perfeito. E a demanda, Rafa, tu estiveste secretário num período bem complicado ainda da Covid, né? E a gente tem uma nova organização, né? Novas engrenagens depois da pandemia. É tudo novo depois da pandemia. Muita coisa mudou, né? E aí estiveste, então, este tempo afastado, mas retornaste num tempo muito bom, né? A gestão do município, a administração, todos que se envolvem, né, na pasta da saúde, sempre falam o quanto vem avançando, né? Então nós temos boas novas no Hospital Dom Joaquim, nas ações de prevenção no município, em questão de obras da saúde, né, das unidades básicas, mas também esse teu momento de retorno, um momento de inteirar-se, ficar ainda mais por dentro de todas essas novidades, né? Sim, sem sombra de dúvidas. 2021 foi desafiador, né? Eu penso que para todos, né, municípios aqui da nossa região, para o país, para o mundo inteiro, né, Sofia? Foi muito desafiador. E agora, eu sempre comento, né, a saúde do município de Sombrio, ela vem desenvolvendo um ótimo trabalho para a população sombriense. E nós temos hoje alguns profissionais que participam de alguns cursos na região, né? E a gente percebe que nós estamos oferecendo bastante para a nossa população aqui de Sombrio. Né? Enfim, a nível de consultas, a nível de exames, né, de média, baixa e alta complexidade. Né? Nós somos um dos únicos municípios aqui da região que temos o Dr. Paulo, que é um obstetra e ginecologista, que atende exclusivamente as gestantes de alto risco. Difícil o município que oferece esse tipo de serviço. Antes, a gestante de alto risco, né? Vou citar um exemplo, uma gestante com pré-eclâmpsia, que isso é pressão alta na gestação. Uhum. Ela teria que se deslocar até o Hospital Regional de Araranguá, onde era oferecido e é ainda oferecido o serviço de alta complexidade para gestante de alto risco. Hoje, nós temos isso aqui, dentro do nosso município, ou seja, a gestante não precisa se deslocar. Então, essas são uma das várias coisas que a saúde do município oferece. Falando do Hospital Dom Joaquim, né, eu também até pouco tempo estava ali, né, sou enfermeiro, trabalho no hospital desde 2007, então acompanhei a evolução do hospital. Né, gosto sempre de ressaltar também, né, o apoio, né, da gestão em nome da prefeita Gislaine Cunha, né, ao Hospital Dom Joaquim. Tivemos aí os 10 leitos de UTI, né, com o apoio do Estado também. A gente gosta sempre de mencionar todos que participaram do processo, né, Sofia? Então, o Estado teve uma participação muito grande, mas a prefeita também teve uma participação, né, nesses 10 leitos de UTI. Foi um salto gigante para o hospital, pois se abrem novas portas, né? O hospital muda de porte, começa a receber mais recursos. Agora, de 10 leitos já aumentou para 18 leitos de UTI geral. Vamos ter aí nos próximos dias a inauguração dos 5 leitos de UTI neonatal e de UTI pediátrica. Né? Temos aí, junto com isso, caminhando, né, o projeto de conquistar a máquina para fazer hemodinâmica. Para quem não sabe, né, Sofia, hemodinâmica hoje é um exame de altíssimo custo, né, onde a gente consegue promover, né, e ajudar as pessoas que sofrem tanto com infarto, né, ou com AVC. Então, junto com toda essa estruturação que o Hospital Dom Joaquim vem passando, ele começa a abrir novos serviços. Né? Tem intenção de abrir 10 poltronas de hemodiálise e o hospital vira a página, né, de que antes vivia sempre fechado e de que agora consegue oferecer, né, todos esses serviços para a população. E isso não é para mim, Rafael, vereador, secretário, para você, Sofia,
né, apresentadora. Não, isso é para nossa população aqui de Sombrio e para a região também, né, pois afinal de contas, né, nosso hospital atende Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa, Passo de Torres, vem gente de Araranguá também consultar no nosso hospital. E o nosso hospital agora, eu tive no hospital fazendo uma visita para a Marielle, que é a diretora do hospital, né, quero parabenizar ela em nome do Instituto Maria Schmidt também, porque eu passei por várias fases do hospital e hoje o hospital vive a sua melhor fase, desde a época que eu estive lá em 2007. Então eram salários atrasados, né? Enfim, hoje o hospital vive um momento muito bom. E em frente a esse trabalho, né, do Instituto Maria Schmidt, que eles vêm fazendo, que o hospital vem conseguindo crescer, né? Então parabenizar eles também por isso, né? E torcer para que o Hospital Dom Joaquim, né, venha crescendo cada vez mais para atender aqui a nossa região e que se torne referência. Como eu vinha falando, dia 15 ou dia 16, que eu tive conversando com a Marielle, o hospital já tinha feito 286 cirurgias. Então, até o final do mês, né, ia aumentar bastante e o hospital vem ajudando o Estado, né, para diminuir, né, que é um programa do Estado, diminuir, né, zerar não vai conseguir nunca, né, Sofia, mas diminuir a fila de cirurgia, porque só quem está com dor, né, numa fila, né, de espera de cirurgia sabe o que é, e essa é uma, né, das ações do governo, e o Hospital Dom Joaquim vem sendo, né, um grande parceiro nisso. Perfeito. E a gente já tá lá na ponta, na outra ponta, né, Rafa? Na ponta do final, né, do Hospital Dom Joaquim. Mas antes disso, tem todo um imenso trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio. Inclusive, nós estávamos agora aqui com a doutora Victória falando sobre o trabalho do grupo de tabagismo, que é um trabalho de prevenção, né? E nós comentamos sobre a importância daquele trabalho que é feito antes da pessoa precisar do medicamento, né? Precisar da cirurgia, precisar do atendimento. Isso também é saúde, né, Rafa? Os agentes comunitários, lá o trabalho que foi realizado em relação ao combate à dengue e tantas ações que o município trabalha para prevenção, para depois, se necessário, aquele trabalho durante o tratamento e quiçá lá na cirurgia que seria feita no Dom Joaquim. Então é um trabalho muito completo, né? Não foge apenas daquele básico que a saúde deveria oferecer. Sim, sem dúvida. É que, na verdade, ele é um trabalho de formiguinha, né? Ele é um trabalho de formiguinha, ele é um trabalho que ele não aparece tanto, mas ele é um trabalho muito importante, né? Os agentes comunitários hoje, eu sempre gosto de comentar, eles fazem, né, esse elo, né, de ligação entre a população e a estratégia de saúde da família. E o programa de saúde da família, na verdade, ele deve ser mais preventivo do que curativo. Por quê? Porque o hospital, ele atua diretamente na doença, né? A pessoa procura o hospital quando está doente. A estratégia de saúde da família, ela deveria ser mais procurada, Sofia, para as pessoas cuidarem da saúde para não ficar doente, né? Embora a gente tenta agir nas duas frentes, na parte da prevenção e na parte também curativa, né? Que é impossível, né, trabalhar só a prevenção, porque as pessoas acabam adoecendo, a gente saiu de uma pandemia, tem pessoas que ficaram com muitas sequelas, né, tem muitos estudos ainda em andamento sobre o que o Covid deixou, que pode estar promovendo, né, ou alterando ainda algumas doenças no nosso organismo, mas a prevenção, sem sombra de dúvida, né, a gente está fazendo o trabalho com o grupo de tabagismo, né? A gente escuta muito, mas o meu avô morreu com 100 anos fumando. Mas hoje é diferente, né? O cigarro, ele tem muitas químicas, ele provoca, né, vários tipos de câncer, né? De boca, de laringe, de faringe, de pulmão, né? Então, é um trabalho que a gente faz que resgata, né, uma pessoa, né, que consegue se livrar desse vício que é muito difícil. Né, estamos entrando aí também no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio,
E a gente viu, né, não só agora na pandemia, mas a gente vê que vem crescendo muito o número de pessoas com depressão, né? Eu, à frente do hospital, né, via muito a ideação suicida, né? Que é a pessoa que tem vontade de cometer o suicídio. Isso acontece com muita frequência, né? Não é uma coisa que acontece só lá na cidade vizinha, isso acontece aqui na nossa também. E a gente vem atuando forte nisso. Hoje, nós temos uma fila baixíssima, né, no CAPS, quando se fala em consulta de psiquiatra, né? Estamos investindo nisso, porque a gente observa que aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que ela precisa de uma intervenção, né, do psiquiatra, porque às vezes consegue também com as psicólogas, né, com terapia, com conversa, mas vai para um ponto que tem que ter uma intervenção médica, né, e um tratamento medicamentoso, né. Então, hoje a fila do CAPS está bem controlada, né, a gente vem atuando forte nisso, porque as pessoas que estão, né, vulneráveis com esta doença, elas não conseguem mais nem raciocinar direito. E é onde acaba cometendo, né, o suicídio, né? Desculpa te interromper, Rafa, mas uma observação importante é que é uma grande cadeia, né? A gente fala da saúde, das ações que são realizadas diretamente da Secretaria Municipal de Saúde do município, mas o trabalho de diversas outras secretarias interfere. Então, por exemplo, o esporte, né? A qualidade de vida, uma praça que estimula a socialização dessas pessoas. Então, todas as ações, elas interferem num bem-estar, numa qualidade de vida, e por isso a importância de todas as secretarias trabalharem juntas, né? Todas por um bem maior, um bom objetivo. Sim, imagina, sem sombra de dúvidas, né? A Secretaria, né, de Esportes, ela entra muito bem nisso, porque a gente sabe, né, que aliado a uma boa qualidade de vida, de saúde, a atividade física é indispensável, né? Sim. Então a gente fala, né, a gente costuma comentar que cada um tem que fazer a sua parte, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, de um youtuber, assim, né, o Douglas Vegas, né? Ele estava falando que hoje as pessoas têm que focar em cuidar de si. Porque quando a gente está bem de verdade, a gente consegue estender a mão para cuidar do outro. E se nós não estamos bem, a gente não consegue cuidar nem de nós e nem muito menos de alguém, né? Então, né, ele fala muito nessa questão da atividade física, na questão, né, da alimentação saudável, né? Enfim, uma pirâmide, né? É uma pirâmide. A gente tem que seguir isso, né? É alimentação, é sono, é atividade física, né? É cuidar da nossa saúde mental, né? É como se fosse a pirâmide da alimentação, aquela, né? Que coma primeiro ovos e carnes e, né, deixe os embutidos por último, né? Perfeito. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, né? E as secretarias ajudam também muito nisso, sem sombra de dúvida. Até na Secretaria da Educação, né, lá na escola, um simples ato de orientação, né, daquelas crianças que estão começando, já vai ajudar lá na frente também, né, na vida, né, vai impactar diretamente na vida dessas pessoas, sem sombra de dúvida isso. Certo. E Rafa, a tua posição também, o lugar que tu ocupas hoje como secretário, busca também essa necessidade, se apresenta essa necessidade de conseguir fazer com que toda a equipe da saúde trabalhe também de forma bem sincronizada, né? Para que aquela ponta lá do início esteja bem sincronizada, o agente comunitário, quem está lá na casa do paciente, que passe uma informação correta de acordo com o que vai ser necessário de ser recebido lá na unidade básica de saúde e assim ser distribuído. Porque o município de Sombrio tem tomado uma grande proporção e assim aumenta a demanda também, né? Isso sem dúvida. Eu estive conversando com uma colaboradora, né, nossa da saúde, ela me trouxe uma demanda e aí eu gosto sempre de enfatizar essa questão, essa questão que você levantou, é uma questão muito importante. Isso se chama comunicação e empatia. Né, que é o que, Sofia? É se colocar no lugar do outro. Né?
peguei a colaboradora e coloquei ela do outro lado. Sim. Coloquei ela no lado de paciente. Eu vou fazer o mesmo atendimento com você, só que agora você não vai oferecer o serviço. Eu vou oferecer o serviço e você vai usar o serviço. E eu quero que você me diga se essa atitude foi uma atitude boa ou ruim. Ela disse assim, Rafael, eu nunca tinha parado para pensar isso. Eu disse, mas isso é muito importante. Que é o quê? Se colocar no lugar do outro. E é isso que eu venho cobrando da equipe, né? E vou fazer um trabalho bem acentuado nessa questão, que é o trabalho, é o legado que a pessoa deixa. Vou citar um exemplo. Participei de uma reunião com os dentistas do município e eu falei para eles, o bom atendimento que vocês prestam a um paciente não é o meu nome, não é o nome da prefeita, não é o teu nome como profissional. Né? Então, eu sempre digo, não custa nada desempenhar o papel para aquilo que está sendo pago, né? Que é o quê? É se colocar no lugar do outro. Às vezes, né? Mas será que eu não posso fazer mais pela Dona Maria? Às vezes vou dar um exemplo, chega uma senhora lá com 70 anos, com uma dificuldade de locomoção, às vezes não tem carro. Né? Eu cuido para o pessoal não pecar nesse assunto, assim. Cuida para não fazer a pessoa ficar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Às vezes pega o telefone, né? Pega o telefone e liga. Tô aqui com o seu João, com a Dona Maria, esse problema aqui, o que é? Não é isso, é aquilo. Né? Direcionar as pessoas. Eu foco nisso, né? Agora enquanto à frente da secretaria, no hospital também, sempre procurei ser resolutivo como profissional. Para fazer o quê? Para dar o meu melhor para as pessoas, né? E é isso que eu peço. E quem está atendendo às vezes esquece, né? Porque sabe-se lá quantas pessoas se atendem no dia, mas quem foi atendido não esquece, né? Se foi um bom atendimento, se não foi, se foi um atendimento resolutivo, como tu citaste, né? Não, sem sombra de dúvida, né? As pessoas... Rafa, eu nunca vou me esquecer daquilo que você fez por mim, né? Então, a saúde marca bastante, né? E eu peço, assim, para as pessoas, sempre assim, presta um atendimento como se fosse para o teu filho, para tua mãe, para o teu familiar. Afinal de contas, eu falo muito, é o teu nome, é o teu trabalho como profissional. Um dia você vai fazer algum proveito disso, Sim. né? Ainda outro dia teve um tio meu que brincou, né? Disse, Rafa, quem diria, né, que tu ia conseguir ser vereador ou secretário, né? Piada de tio. Era um sapeca, assim, quando era mais novo, assim, né? Eles, quem diria, né? Deus sabe, tio, a gente, né, conseguiu, né, sempre, tipo assim, sempre se esforçou para ajudar as pessoas, né? E hoje, querendo ou não, a gente acaba colhendo, né, os frutos, né, desse trabalho, né? Então, eu acho que é simples, não é nada demais dar um sorriso, dar um bom dia, né? Dar um aperto de mão, né? É aquele atendimento humanizado que hoje a gente tanto fala, né? Isso, o atendimento humanizado, ele ecoa, ele vai longe. Quando tu presta um bom atendimento para uma pessoa, ele vai longe, ele não fica só ali. Excelente. E quanto à infraestrutura, né, Rafa? O município tem crescido muito também quanto à infraestrutura para a saúde. As ambulâncias, os próprios equipamentos, né, de atendimentos como fisioterapia, por exemplo, equipamentos de excelente qualidade. O município vem sempre buscando aprimorar essa infraestrutura necessária, porque também não adianta ter os profissionais bons, que fazem um bom atendimento humanizado, sem aquele material necessário, né? Então a gente estava, por exemplo, agora com a doutora Victoria aqui, com todo um medicamento, todo um material fornecido gratuitamente. Ela ainda citou, se fosse um trabalho realizado de forma particular, seria caríssimo, né? Então o município vem sempre buscando também essa infraestrutura. Sim, imagina, sem sombra de dúvidas. Falando da doutora Victoria, quando ela fala caríssimo, né? A quetiapina, que é um medicamento, que é o BUP, que é utilizado para o tratamento para parar de fumar, ele é um medicamento caro, né? Então hoje ele é fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Então isso é muito importante. Hoje nós estamos no município com 2 ambulâncias, né? Então a gente consegue, porque bem como você falou, o município vem crescendo e a gente como gestores
tem que se adequar, né, dentro deste crescimento. Então hoje nós contamos com 2 ambulâncias funcionando, não é uma ambulância parada e outra rodando, não, é as 2 ambulâncias, né, funcionando. Temos uma frota de carro, né, boas para transportar os nossos pacientes, né. Tem a viagem que vai a Floripa, né, que é uma noite, né, vai toda noite na verdade, né, é um motorista cada noite. Em termos de investimento, hoje o nosso município, muitas pessoas não sabem, mas hoje nós temos o SAD, que é o Serviço de Atendimento ao Domicílio, que são aqueles pacientes crônicos, acamados, né? E hoje, aqueles pacientes com feridas crônicas. Então a gente desprende de curativos de alto custo, que é caríssimo isso, tá? Mas é particular mesmo e é bem caro. Então esses curativos de alto custo, o tratamento do laser, que é a laserterapia, né, para ajudar na reconstrução do tecido da ferida. Hoje nós fizemos esse atendimento a domicílio. O município de Sombrio tem uma equipe que vai na casa das pessoas, né, tratar naquele momento mais difícil, né, que as famílias precisam. Então o SAD é um serviço de excelência aqui no nosso município. Sem falar na fisioterapia, em 2021 foi investido bastante em equipamentos, foi investido agora nesse ano novamente. Para a equipe de dentista também, tem a limpeza de dente? Sim. Tem a maneira manual de fazer, né? E tem a maneira com ultrassom. Foi comprado, todos os consultórios dentários do nosso município tem esse ultrassom que faz a limpeza dentária, né? O material que é utilizado para restauração, enfim, são tudo materiais de alta qualidade, né? Então, hoje, se, Sofia, a gente for falar de tudo que a Secretaria Municipal de Saúde oferece para o cidadão sombriense, e penso que a gente tem que ter mais momentos como esse, para a gente informar a população, porque tem coisas que eu estou repassando aqui que as pessoas às vezes não têm consciência. Não sabem, né? Não sabem. E acontece muito, né, também, às vezes uma consulta lá que não conseguiu, né, daí a saúde já não presta. Mas a gente tem que mostrar para a população, e a gente tem consciência, que a gente também não vai conseguir tudo, mas pode ter certeza que eu, Rafael, né, e tenho certeza, é o que a prefeita me pede também, a gente está dando o nosso máximo para desempenhar um bom trabalho para a população. Então é isso que a gente está fazendo, vamos continuar fazendo isso, né, pelo nosso cidadão sombriense. Enquanto estiver à frente, a gente vai estar se doando aí sempre para a população. Excelente. E melhorando cada vez mais, aprimorando o que já é bom, buscando trazer o que ainda não tem, né, o que ainda pode ser oferecido, mas a gente observa quantas coisas o município tem que às vezes não é nenhuma obrigação, né? O município oferece que tantos outros municípios não têm, e Sombrio tem. Sombrio oferece de forma gratuita saúde e qualidade de vida para os seus munícipes. Então, Rafa, boas-vindas, né, de volta aí como gestor da saúde do município. Boa sorte, com certeza não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, né? Há muito que se fazer, sempre há o que se fazer, né? E em nome da população, desejamos que seja uma boa jornada. Imagina, eu que agradeço e me coloco aí sempre à disposição aí de vocês. Perfeito, obrigada. Olha, então encerramos mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Lembrando que se você puder, né, e quiser assim compartilhar esses episódios, se ainda não assistiu os anteriores, basta acessar o canal do YouTube da Prefeitura de Sombrio e ficar bem informado das ações. Assim como as redes sociais da Prefeitura, que sempre divulga todas as ações da gestão de diferentes pastas, diferentes assuntos, para você ficar bem informado, poder aproveitar esses projetos, esses serviços oferecidos e conhecer o seu município. Encerramos por aqui mais um episódio com a apresentação de Sofia Dessuí e operação técnica de Dedê Magnus, e eu te espero aqui quinta que vem, tem mais episódio no ar. Até lá!